Um homem com muita proeminência na sociedade, ocupando um cargo de muita importância, uma referência, um cargo de prestígio, ocupando um posto de um privilégio muito grande, um homem respeitado na comunidade, um homem com a sua vida religiosa, responsável por organizar o culto, a liturgia, responsável por organizar tudo o que aconteceria no lugar onde a palavra de Deus seria lida, meditada e gestos de adoração seriam expressados. Este homem tão observado pelo posto, pelo cargo, por aquilo que ele fazia e por aquilo que ele ocupava, a Bíblia nos fala que este homem, ele é chamado de o principal da sinagoga. Um homem em Cafarnaum, com tamanha influência, com tamanho prestígio, por ser o principal da sinagoga. Esse homem, por nome de Jairo, esse homem, ele tem muitas coisas que nós podemos aprender com ele. Tem muitas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida. Quando nós lemos a história da vida deste homem, o que lhe aconteceu e como ele superou e viveu o milagre de Deus. A primeira coisa que nos chama a atenção quando lemos acerca do que lhe aconteceu e como ele superou e viveu o milagre de Deus, que pode também ser aplicado na nossa vida. A primeira coisa que nos chama a atenção é que este homem tinha uma situação dentro da sua casa. Havia uma situação dentro do seu lar e ele não esperou o pior acontecer. Ele não esperou a tragédia acontecer. Este homem, ele tomou atitude antes que o pior viesse a acontecer. Ele tomou uma iniciativa antes da tragédia acontecer. A primeira coisa que nós podemos aprender com Jairo é não esperar o pior acontecer para reconhecer que precisamos de ajuda, que precisamos do socorro, que precisamos de auxílio. A primeira coisa que nós podemos aprender com Jairo é que nós não precisamos esperar o pior para reconhecer que precisamos sair em busca de socorro, sair em busca de ajuda, sair em busca de auxílio. Há muitas pessoas, hoje dada a sociedade com a sua mentalidade e sendo estimulada ao individualismo, muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que precisam de ajuda, que precisam ser ajudados, e há outros que, com dificuldade, até mesmo de receber ajuda. A primeira coisa que a gente pode aprender com Jairo é que nós não podemos esperar o pior acontecer para pedir ajuda. Logo, tanto quanto chega ali a notícia de que Jesus chega em Cafarnaum, ainda no barco, descendo do mesmo, Jairo sai da sua casa porque a sua filha estava entre a vida e a morte. Quando Jairo, ele percebe que a sua filha está numa gravidade de doença, ele vai atrás de Jesus. Ele se prostra, ele se rende. Possa ser que alguém observa aquele homem tão importante, com um cargo tão notório, um homem com uma visibilidade tão grande e agora se prostrando diante de Jesus. Ele adora Jesus. E ele faz uma prece, ele roga para que Jesus fosse à sua casa. E lá na sua casa, ele, por certo, viveria o milagre de Deus, porque lá estava o problema. A segunda coisa que nós podemos aprender com Jairo é identificar onde está o problema. É identificar com clareza, com lucidez, a fonte do problema, aonde a situação está. Admita, reconheça onde está o problema, onde está a situação e clame por Jesus.
porque só Jesus é que pode, só Jesus tem condições, só Jesus é quem tem a habilidade de resolver aquilo que foge do nosso controle, aquilo que foge do nosso domínio. Possa ser que algo saiu do seu controle, possa ser que algo saiu do seu domínio, possa ser que algo saiu do seu governo, saiu da sua administração. Clame por Jesus, reconheça que só Jesus pode te ajudar, só Jesus pode intervir, só Jesus pode mudar esse quadro, só Jesus pode fazer o que você não consegue fazer, fazer o que a sua influência, o que o seu cargo, o que a sua notoriedade não faz, mas Jesus faz. Reconheça que você precisa de ajuda e que é só Jesus que pode ser o seu ajudador. Ele é excelente em ajudar, ele é excelente em socorrer, ele é excelente, expert em estender a mão para quem precisa. Identifique onde está o problema. Jairo identificou que o problema estava na sua casa e era a sua filha. Onde está o seu problema? Você o sabe, você o conhece. Apresente-o a Jesus, apresente ao Senhor dos Senhores. Clame por ajuda do Senhor e, por certo, Ele vai te dar vitória. A terceira coisa que nós podemos aprender com Jairo é dar liberdade para Jesus. Dê liberdade para Jesus, porque quando Jairo ele dá liberdade para que Jesus entre na sua casa, se prepare para que algumas coisas vão acontecer. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus fez foi colocar para fora o que era inadequado estar lá. A primeira coisa que Jesus fez ao chegar na casa de Jairo foi organizar o que aparentemente estava organizado, porém, na verdade, estava desorganizado. Porque tinha pessoas que pareciam ser adequadas, que pareciam ser apropriadas estarem dentro da casa de Jairo, porém, não eram pessoas apropriadas. Jesus as trouxe para fora, Jesus as colocou para fora, porque tem coisas na nossa vida que é só Jesus é quem pode colocar para fora. Tem coisas na nossa história que é só Jesus que tem autonomia para colocar para fora. Tem coisas na nossa vida que é só a presença de Jesus que vai trazer organização. A sua vida vai se organizar é quando Jesus estiver dentro dela. Se você dá total liberdade para Jesus fazer o que ele quer fazer e o que precisa ser feito na sua vida, se prepare. Ele vai colocar muita coisa para fora. Ele vai tirar muita coisa aí dentro que você considera apropriado, que você considera adequado. Como tinha aquelas pessoas na casa de Jairo, mas Jesus as colocou para fora. Permita Jesus ter liberdade na sua vida de colocar tudo aquilo que você considera como adequado. Permita Jesus tirar da sua vida tudo aquilo que você considera como apropriado. E deixa Jesus colocar na sua vida somente aquilo que é adequado, somente aquilo que é apropriado. Jesus, ele levou não todos os discípulos, mas ele levou Pedro, João e Tiago. Jesus vai colocar pessoas que são apropriadas para estar na sua vida. E, por certo, você vai viver o milagre de Deus. Quando Jesus organizou, Jesus colocou para fora, aí Jesus liberou a palavra de vida. Aí Jesus estendeu a mão, tocou na menina e operou o milagre. Creia, se Jesus estiver liberdade na sua vida, na sua história, independente de como seja ou esteja o caos instalado aí, saiba que o Senhor, ele é maior. Ele vai resolver, solucionar, ele vai acabar com o caos e vai operar um milagre na sua vida. E aquilo que morreu, seja o seu sonho, o projeto, seja um ideal, seja a fé, a esperança, o Senhor vai trazer vida. Aquilo que está inerte, aquilo que está paralisado, sem movimento,
Se prepare. Jesus, tendo liberdade na sua vida, na sua casa, ele vai colocar em movimento. Ele vai trazer vida, vai trazer alegria, vai trazer restituição. Então se prepare para viver um tempo onde o Senhor levanta o que caiu, fortalece aquilo que está fraco e dá vida àquilo que já morreu. Se prepare para viver um tempo novo de alegria, de realização, de graça, de unção, de poder e de vitória da parte do Senhor na sua vida e no seu tempo. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus te abençoe!